Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Nós vamos para o capítulo 8 desse Evangelho e vamos meditar num dos episódios tremendos ocorridos no ministério terreno do Senhor Jesus. Os versículos são do 26 até o 39. Quero convidar você, então, a nos acompanhar nessa reflexão e antes vamos orar pedindo a bênção de Deus. Senhor, nós reconhecemos que Tu és o único Senhor. Tu és aquele único Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tens em Tuas mãos todo o poder, todo o domínio, todo o controle. A história, a vida humana, as nações, tudo está nas Tuas mãos. O Senhor tem a palavra final, o Senhor tem a palavra poderosa que muda qualquer situação. E agora nós pedimos a Ti, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, por causa do sacrifício de Jesus Cristo e da fé nele, nós podemos Te chamar de nosso Pai. Então nós pedimos a Ti, venha neste momento, toque cada coração, para que essa palavra seja um fogo do Senhor, algo vivo do Senhor, como ela é, viva e eficaz, para cumprir todo o Teu propósito na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você já teve alguma mudança rápida na sua vida? Nós vivemos em constante mudança, né? A nossa vida é um processo. Algumas mudanças acontecem paulatinamente, devagar, né? E algumas mudanças são abruptas, são repentinas. Eu creio que você já tem experiência de ambas as mudanças. Algo que você planeja e vai construindo e algo que ocorre assim de uma maneira inesperada, num momento muda tudo. Então, nosso tema nesta manhã é um dia na vida de um homem. Esse dia marcou a vida desse homem, porque houve uma mudança repentina, radical, profunda, uma guinada completa na vida desse homem. Um dia na vida de um homem. Em primeiro lugar, vamos ver aqui como era a vida desse homem. E esse trecho que eu mencionei, capítulo 8 de Lucas, versículos 26 ao 39, fala dessa mudança. Começa dizendo assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, aquela parte norte da Palestina, de Israel, nos dias de Jesus. Verso 27, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Verso 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Então, como era a vida desse homem? Primeiro, era uma vida... ele vivia sem roupas, não se vestia. No verso 27, havia muito tempo ele estava naquela condição, não se vestia, vivia nu. Nós sabemos que as roupas que nós usamos, elas falam da nossa dignidade, nos protegem. Como é bom, num dia frio, nós pormos um agasalho, nos sentimos bem, confortáveis, protegidos. Há situações de extrema tortura nos nossos dias em certos países,
onde eles entrevistam as pessoas a quem eles querem torturar, embora exista aí uma até ridícula, né, lei de direitos humanos, pessoas são questionadas nuas. A maneira de torturar alguém é deixá-la nua. Alguém nu é alguém que se sente destituído da sua dignidade básica, vestir-se. Esse homem vivia nu, não se vestia. A outra coisa que nós vemos na vida desse homem, como era a sua vida, o texto do verso 27 diz: nem habitava em casa alguma. Como são gostosas as nossas casas. Por mais simples e básicas que elas sejam, é a nossa casa. Onde é que você se sente bem, protegido? Na sua casa. Como é triste vermos pessoas que não têm casas, vivem pelas ruas perambulando, porque a casa, o lugar aonde a pessoa vai ter suas coisinhas, ter sua cama, seu fogãozinho, lavar a sua roupa, dormir, descansar, é o seu lar. A casa é o lugar, o lar é o ambiente. Esse homem havia muito, não vivia em casa alguma. Não morava, não habitava em casa alguma, não tinha casa. Totalmente largado. Havia há muito tempo. E outra condição da vida dele, porém vivia nos sepulcros. Olha essa expressão, viver no sepulcro. Sepulcro é lugar de morte. Cemitério é um lugar onde nós vamos, muitas vezes, volta e meia temos que ir, não é? Para acompanhar o sepultamento de pessoas relacionadas a nós. É um lugar inóspito, é um lugar que não acolhe, não tem nenhum acolhimento, é um lugar de tristeza, um lugar de lágrimas. Ele é um lugar onde são depositados os restos mortais das pessoas. Imagine viver no sepulcro. Que tipo de vida seria essa no lugar de morte? Então, ele não se vestia, ele não tinha habitação alguma, não tinha lar, não tinha casa, vivia no sepulcro. E mais, no verso 29, embora as pessoas procurassem conservá-lo preso com cadeias, com grilhões, nada disto o aprisionava, o segurava. O demônio vinha e o dominava, e ele com uma força sobre-humana arrebentava aquelas cadeias e era impelido pelo demônio para o deserto, finalzinho do verso 29. Isso significa que além de nu, sem casa, vivendo no lugar de morte, ele era dominado. Ele não tinha controle das suas atitudes. Ele fazia aquilo que ele nem tomava conhecimento do que estava fazendo. Ele estava fora de si completamente, dominado, era impelido pelo demônio para o deserto, ou seja, para o lugar de solidão, para o lugar de nenhum contato com as pessoas, para um lugar onde não havia nada, onde só havia sepulcros, sol, nenhum aconchego. É esse o trabalho que o demônio, o diabo, Satanás faz e quer fazer e faz na vida de alguém a quem ele domina. Assim era a vida desse homem. Agora vamos ver um outro ponto, número 2. Como esse homem foi liberto? Havia solução para esse homem? Vamos ao verso 28. E quando viu a Jesus, esse homem possesso prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Verso 30.
Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Verso 33, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Então aqui, nesse ponto fundamental dessa meditação, como esse homem foi liberto, quero chamar a sua atenção para 3 coisas. Primeiro, Jesus ordenou. Ordenou. Não sugeriu, muito menos pediu, por favor, saiam desse homem. A palavra que está no verso 29, quando Jesus desembarcou, saiu do barco, veio aquele homem ao seu encontro declarando, prostrou-se declarando: que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por que o homem disse isso? Porque Jesus ordenara, Jesus já tinha ordenado. Quem tomou a iniciativa do diálogo foi Jesus. Não foi o demônio que saiu, viu Jesus e foi fazendo de conta que estava adorando, prostrando-se diante dele. Não foi. Foi uma reação do demônio, como nós vemos claramente aqui. A ordem de Jesus. Jesus ordena. Verso 29, por quê? Por que ele estava falando daquele jeito? Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Jesus já tinha dado a palavra de ordem, saia dele. Então a reação dele foi vir e prostrar-se e dizer: que temos nós contigo? O texto é muito claro, porque Jesus ordenara. Outra coisa que quero chamar a sua atenção nesse ponto é que os demônios rogaram. Olha a diferença oposta, né? Jesus ordena, ele é Senhor, ele é o Senhor. E os demônios rogam, porque eles sabem que quem ordena é Jesus, quem ordena é o Senhor, quem ordena é o mesmo que disse: haja luz, haja fundamento entre o céu e a terra, firmamento, haja aves no céu, produza a terra erva verde, é o que criou tudo. Sim, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Esta é a verdade. E esse mesmo Jesus, criador, sustentador de todas as coisas, ordenou e os demônios rogaram. 2 vezes aparece essa palavra. Verso 31, rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Jesus podia mandar, ordenar que saíssem para onde Jesus determinasse. Mais à frente, no verso 32, como estava pastando ali uma grande manada de porcos, os demônios rogaram a Jesus que lhes permitissem entrar nos porcos. Então, eles entraram porque Jesus permitiu. A permissão, quem dá é quem manda, é quem ordena, é quem é Senhor. Então Jesus permitiu. Por que esse homem, como esse homem foi liberto? Foi liberto porque havia ali uma manada de porcos que recebeu aquela legião de demônios, legião, milhares. Foi porque tinha uma manada de porcos ali? Não, porque Jesus é poderoso e Jesus ordenou aquela legião, não importa quantos fossem, Jesus ordenou que eles saíssem daquele homem e Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Se Jesus não tivesse permitido, eles não teriam podido entrar. Eles tinham que se curvar, embora não submissamente, mas tinham que se curvar.
à ordem do Senhor dos Senhores. Um dia todo joelho se dobrará. Nos céus, na terra e embaixo da terra, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará. Todos esses que hoje se opõem à ordem de Deus, que se opõem às coisas que Deus tem criado, perfeitas como Ele é perfeito, todos esses que falam mal do Senhor Jesus, que rejeitam a Jesus, que ultrajam a Jesus, todos estes se dobrarão e a sua língua confessará que Ele é Senhor. Jesus ordenou e pelo poder de Jesus esse homem foi liberto. Como era a sua vida? Não era vida. Uma vez, nesta sala aqui, numa reunião de mulheres, eu perguntei a uma irmã que teve uma experiência linda de salvação. Eu perguntei como era a sua vida antes de encontrar com Jesus. Fiquei maravilhada com a resposta dela. Ela disse, não era vida. E aí ela contou o seu testemunho. Verdadeiramente, antes de Jesus entrar na vida de alguém, não é vida. É uma vida sem proteção, sem dignidade, sem comunhão com as pessoas, sem habitar em casa alguma, em lar algum, embora muitas vezes tenha casas e até muito boas casas. Viver num sepulcro, viver como se estivesse morto, aprisionado por depressão, por angústia, por tristeza. Assim era a vida daquele homem, literalmente, como ele foi liberto pelo poder do Senhor. E finalmente, como ficou a vida desse homem? Um dia na sua vida, como ficou a vida dele? Nós vamos ver isto na sequência, ali no verso 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, o povo da região ali, e foram ter com Jesus. Preste atenção agora. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Na sequência, algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Liberto e salvo, né? Obra completa de Jesus. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus. Agora você tem de novo uma casa e você tem uma família. Volte para casa, conte aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Como esse homem ficou? Como ficou a vida dele? Em primeiro lugar, ele andava nu, agora ele está vestido. A dignidade fora restaurada. Onde eles arrumaram uma roupa? Não tinha ali nenhum shopping, nem nada, mas nós sabemos pela história, claro, que quando eles viajavam de um lado para o outro, eles levavam a sua mochilinha, sua sacolinha, sua troquinha de roupa. Jesus estava sempre acompanhado dos seus 12 discípulos. Então ali havia uma troca de roupa, sim, para ele. E eles vestiram aquele homem que andava nu há muito tempo. A dignidade fora restaurada. Ele estava também em perfeito juízo. Agora não mais dominado pelo demônio. Agora não havia demônio mais que o impelisse para algum lugar. Ele estava em perfeito juízo. A sua identidade foi restaurada. A sua identidade de pessoa, de ser humano, foi restaurado.
não era vida, agora ele tem uma vida. E outra coisa, assentado aos pés de Jesus. Antes era dominado pelo demônio, fazia o que não queria fazer, o que nem tinha consciência de que estava fazendo. Agora ele está assentado. Onde? Aos pés de Jesus, daquele que o libertara daquela situação deplorável. Ele estava agora debaixo do senhorio. Estar aos pés significa estar sob o senhorio de Jesus Cristo. Agora ele tem um Senhor que é também o bom pastor, aquele que cuida, que sara as feridas, que cura o coração, a alma, o corpo, que faz milagres ontem, hoje, fará sempre, porque ele é o mesmo e será sempre o mesmo, aos pés daquele que é Senhor. Uma legião de demônios em todas as esferas da nossa sociedade hoje nós vemos, sim, não com estes olhos, mas com o nosso coração, com o nosso espírito, nós vemos pessoas até muitas vezes investidas de autoridade, agindo sob influência clara, nítida de demônios, formulando leis ou torcendo-as sob a influência de demônios. Vemos famílias se degladiando e o marido pensando que a inimiga é a esposa pensando que o inimigo é o marido, são os filhos que são inimigos, são os filhos que rejeitam. Não, são os filhos que estão assediados, muitas vezes até oprimidos e possuídos por demônios que os impele a fazer aquilo que eles não têm nem consciência, a dizer aquilo que eles não diriam se estivessem em juízo perfeito. Vemos famílias destruídas, ação demoníaca. Vemos valores criados por Deus sendo pisoteados, ridicularizados, jogados como se fosse possível jogá-los na lata do lixo. Não será possível. Podem fazer o que quiserem, serão sempre valores louváveis, criados por Deus. O demônio está aí em legiões, agindo em toda parte. Levante os seus olhos. Se você tem um lampejo de fé em Deus, levante os olhos e veja que quem está agindo por trás de muitas pessoas, muitas instituições, são os demônios, legiões dos inimigos de Deus. Mas muito maior é aquele que está em nós, naquele que crê em Jesus Cristo, do que aquele que está no mundo. Muito maior. Então levante os seus olhos. Jesus pode libertar num dia, num momento. E você adquirirá então de novo a visão da realidade das situações. E você vai discernir as coisas, vai ser vestido da sua dignidade, vai ser restaurado a ter comunhão com as pessoas, comunhão verdadeira, não aquela aglomeração, aquele ajuntamento, muitas vezes de onde saem brigas, discussões, e a pessoa sai dali mais rompido do que antes chegou, com os seus entes queridos. Você vai ser restaurado à verdadeira comunhão. Você vai ser restaurado à sua dignidade, à sua identidade, como Deus o criou, só através do poder de Jesus Cristo. Só no nome poderoso de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, Deus da mesma essência de Deus Pai, que através do Espírito Santo está tocando a sua vida neste momento, para que haja na sua vida uma mudança radical, como houve na vida daquele homem, num dia, num momento. É possível? Sim. Em Jesus Cristo. E Ele está aqui. E Jesus Cristo está aqui, agora. E Ele quer ter esse encontro com você, tocar a sua vida.
restituir a sua dignidade, restituir a sua liberdade de ir e vir, de não mais ser dominado a falar o que não gostaria de ter falado, a agir de maneira como não gostaria de ter agido, a romper com quem você ama, a magoar quem você estima e viver em lutas internas. Isso tudo, esses conflitos todos, acabam-se quando há um dia de encontro com Jesus. Vamos orar? Senhor, Tu sabes como está o coração de cada um agora, nesse momento. Tu sabes todos os conflitos, todas as intrigas, as coisas que não são nem compreendidas e que vivem acontecendo em quantidades na vida de cada um. Vem, Senhor, com Teu poder neste momento. Gera fé no coração de cada um. Fé que um encontro com o Senhor Jesus pode mudar toda a situação, pode restaurar a dignidade, pode abrir os olhos para a verdadeira situação, para o entendimento das situações e para a resolução dos conflitos. Em Cristo Jesus, quanta verdade na Tua palavra, toda ela é verdadeira. Aplica no coração de cada um de nós, Pai, nesta manhã, e que haja uma fé renovada no Senhor Jesus, que todos possamos terminar esta reflexão assim como aquele homem, assentado aos pés do Senhor Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus.